Vendas é sobre volume, volume de leads, de demanda, de oportunidades e, claro, volume de processo. E é sobre isso que a gente quer falar aqui no vídeo de hoje, sobre processo comercial. Você certamente já ouviu falar que para você vender mais, você precisa aumentar a quantidade de leads no topo de funil, de propostas apresentadas, mas nada disso adianta se você não tiver um processo comercial claro a ser seguido. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui nesse vídeo. Quero montar junto com você um exemplo de um processo comercial a ser seguido para você atender, por exemplo, leads que vêm de anúncio, leads que vêm de indicação ou até mesmo de uma prospecção ativa, ok? Então vamos lá, vamos aqui para a tela do meu computador para a gente organizar um exemplo de um processo comercial. Então vamos lá, a primeira coisa é a gente entender a primeira etapa e a mais simples, né? Que é a etapa de entrada de leads. O que é a etapa de entrada de leads? É onde vão estar todos os leads que entraram no nosso funil. Esses leads podem vir de anúncios, podem vir de indicações ou de prospecção ativa, né? Qual que é o objetivo dentro de uma etapa de entrada de leads? É conseguir, ou melhor, iniciar as tentativas de contato, certo? Então a gente vai pegar esse lead na entrada de lead e vai começar as tentativas de contato. Quando a gente começa as tentativas de contato, a gente pode ter uma próxima etapa aqui, justamente de tentando contato. Então estão aqui todos os leads que vamos tentar o contato, beleza? Estaremos, tá? Qual que é o objetivo aqui? Conseguir uma resposta do lead, tá? E muita gente negligencia essa principal etapa aqui, a etapa de tentando contato. É uma etapa extremamente importante dentro do início de um processo comercial, principalmente quando a gente fala de leads que vêm de anúncios, né? Quando a gente tem um lead que vem de um anúncio, depende da sua estratégia, mas normalmente esse lead, ele sabe muito pouco sobre a sua empresa. Ele viu ali um anúncio seu, ele ainda não conhece muito bem o seu negócio, não sabe se dá para confiar na sua empresa, e aí ele faz um cadastro, ele entra em contato com você. Então, nessa etapa de tentando contato, é muito importante que a gente tenha uma resposta rápida, que a gente se apresente para o lead, fale de onde a gente conseguiu o contato dele, se for o caso de você estar abordando ele, ao invés dele ter te chamado, por exemplo, né? Como pode acontecer caso o lead preencha um formulário, por exemplo, onde ele deixou os dados dele e aí você quem vai fazer o contato. Muito importante, então, ter essa clareza de se apresentar, de explicar de onde você está falando, como você conseguiu o contato dele, o que a sua empresa faz, e aí sim perguntar, né, como que você pode ajudar. Pô, dentro dessa etapa de tentando contato, a gente tem um fluxo de cadência para conseguir esse contato, né? Caso o lead não responda num primeiro momento, por exemplo, né? Então aqui que a gente já começa a entender que dentro de cada uma dessas etapas a gente tem um processo a ser seguido também, tá? Em tentando contato, a gente precisa ter um fluxo de cadência claro para conseguir a primeira resposta do lead, que é o nosso objetivo. O lead respondeu, ele vai para uma segunda etapa, por exemplo, de contato realizado. Então aqui eu vou conseguir ver, vou ter, né, todos os leads que responderam, tá? Um primeiro contato. Beleza? Então aqui a gente vai ter todos os leads que responderam um primeiro contato. Então eu consigo entender aqui como que está a minha taxa de resposta entre uma etapa e outra. Se eu tenho muito lead parando e tentando contato, eu preciso dar foco nessa etapa. Eu preciso, de fato, melhorar minhas tentativas de contato. Agora o lead, estou conseguindo resposta. Os leads estão, de fato, respondendo o meu primeiro contato. O que eu preciso fazer? Eu preciso realizar uma qualificação desses leads. O que é uma qualificação? Entender a situação, problema e necessidade desse cliente, certo? Então, o que eu vou entender aqui? Conseguiu o contato, o cara me respondeu. Preciso entender a situação dele, o que ele já entende sobre o meu produto, o que ele está buscando, qual que é o problema que ele tem para resolver, o objetivo que ele tem e qual que é a necessidade dele. Se ele quer fazer isso agora, se ele quer fazer isso no mês que vem, se ele está realmente no tempo para pensar no meu produto, por exemplo, no que eu tenho para oferecer para ele, certo? Dentro de contato realizado, você também tem processos. Você vai explicar, vai ter um script de qualificação para realizar com esse lead, para conseguir fazer essa qualificação.
certo? Consegui o contato, fiz a qualificação, a gente vai ter uma etapa de lead qualificado. Então aqui vão estar todos os leads que foram qualificados dentro do meu funil. Tá? Por que eu quero entender isso? Eu quero saber de quantos leads que eu falo, quantos que são qualificados. Então eu consigo ver se a minha fonte de leads ela realmente está redonda com o meu processo, está alinhada com o meu processo comercial. Por exemplo, se eu tenho anúncios rodando e eu tenho muito contato realizado e muito lead qualificado, significa que eu estou sendo assertivo nas minhas campanhas de anúncio. Se eu tenho muito contato realizado e pouco lead que vem para a etapa de qualificado, a gente tem um problema na captação de anúncios, muito provavelmente. Tá? Qual que é o objetivo de um lead qualificado? A gente agendar ou enviar uma proposta. Agendar, no caso, uma apresentação, né? Vamos botar aqui. Ou enviar uma proposta para esse lead. Isso depende do seu processo comercial, tá? Em algumas negociações mais complexas, se faz importante agendar uma apresentação de uma proposta, né? Quanto mais complexo ou mais caro é o seu produto, certamente você vai precisar agendar uma proposta com esse cliente. Se o seu produto é um pouco mais simples, né? Você pode simplesmente enviar, passar um orçamento pelo WhatsApp, por exemplo, né? Ou enviar por e-mail para esse cliente, tá? Da mesma forma, dentro dessa etapa de qualificado, nós temos processo para agendar essa proposta, para agendar essa apresentação ou para enviar essa proposta. Nós precisamos ter essa clareza do que fazer com os leads que são qualificados, tá? O lead avançou de qualificado. Vamos supor aqui, vamos pegar um processo onde a gente precisa agendar a proposta, tá? Então a gente vai ter a proposta agendada. Quem que vai estar aqui? Todos os leads que eu agendei uma proposta, tá? Qual o objetivo aqui? Apresentar a proposta. E o que eu preciso para apresentar a proposta? Provavelmente eu vou ter que lembrar o lead do compromisso, manter ele em contato e, de fato, confirmar a reunião, visita, que seja, essa apresentação de proposta, tá? Então, dentro de um processo de proposta agendada, nós vamos ter lembretes do dia que você vai realizar essa proposta ou essa reunião. Nós vamos manter esse contato com o cliente para que ele não esfrie, né? Para que a gente continue, de fato, ali em contato com ele, tá? Feita a reunião de proposta, a gente vai ter então aqui a proposta apresentada, tá? Então eu quero ter uma clareza de quantas propostas eu agendo e quantas eu apresento, por exemplo. Então todos os leads que eu apresentei a proposta, beleza? E é importante lembrar aqui, né, que isso aqui é só um exemplo de um processo comercial, tá? Que a gente usa em muitas empresas parceiras aqui na Digital Rockets, né? Já passaram aí mais de 150 empresas aqui pela nossa aceleração de marketing e vendas, onde a gente vai estruturando processos comerciais para, de fato, conseguir ter resultado com os leads que vêm de anúncio, né? E esse aqui é um exemplo de um processo a ser seguido. Algumas empresas, tem apenas a etapa de proposta e a etapa de negociação. Tá tudo bem. Aqui é um exemplo onde a gente consegue ter uma clareza das taxas de passagem entre uma etapa e outra, tá? Então eu consigo fazer uma leitura depois dessas métricas, entender onde que os leads estão parando, por exemplo, qual o processo, né, qual etapa dessas que o lead está parando e qual processo eu preciso melhorar. Então esse é o objetivo de ter um processo de venda dentro do CRM, ok? Então aqui em proposta apresentada, todos os leads que eu apresentei a proposta. Qual que é o objetivo aqui? Agendar um follow-up com o lead. Então, apresentei a proposta, preciso deixar agendado um follow-up e seguir fluxo para conseguir um feedback do lead. Tá? Então, aqui eu vou ter que conseguir a resposta dessa proposta, né? Vou ter que, de fato, levar esse lead, vamos até botar aqui, ó, iniciar uma negociação. Né? Então, o que eu quero com o lead que eu apresentei uma proposta e não tomou uma decisão na hora? Eu quero tentar contato novamente com ele para ver se ele me responde, né? Se a gente entra num processo de negociação de fato, tá? Que seria aí uma próxima etapa dentro de um processo, né? Então, negociação são todos os leads que iniciam uma negociação. O que pode ser aqui os leads que iniciam uma negociação? Por exemplo, alguém que respondeu que quer fechar com você e você vai ajustar ali data de pagamento, vai ver valores. Então, o objetivo aqui é quebrar objeções, alinhar prazos de pagamento, formas de pagamento, né? Vamos simplificar aqui. Alinhar prazos, formas de pagamento, tá?
conseguir o sim do cliente, tá? Então aqui a gente vai, de fato, ter um processo também para conseguir, de fato, levar esse cliente para uma próxima etapa, que aí sim seria um fechamento, onde eu vou fazer o quê? Todos os leads que vão fechar, tá? Vamos botar assim, ó, todos os leads que disseram sim. Por que todos os leads que disseram sim? Vai ter gente que vai chegar numa etapa de fechamento e não vai fechar. Isso vai acontecer. Mesmo você passar uma negociação, você entrou em contrato, sei lá, o cara bateu o carro e não quer mais fazer negócio com você. Isso pode acontecer. Então, todos os leads que disseram sim, eles vão estar ali. Aqui é o momento da gente assinar contrato e acertar pagamento, tá? Então, aqui a gente tem um bom exemplo de um processo comercial a ser seguido. Etapas, né? E como eu já comentei antes, né? Dentro de uma etapa de entrada de lead, o que eu preciso ter de atenção? Pô, principalmente pegar esse lead o mais rápido possível e passar para tentando contato. Hoje em dia existem automações que fazem isso, né? O lead caiu em entrada de lead, já puxa para tentando contato e já começa a disparar mensagens, por exemplo. Tentando contato, importante você ter uma cadência de atividades. Eu vou tentar ligação, vou tentar mensagem, vou tentar e-mail, né? Para conseguir uma resposta do lead e criar conexão com ele. Contato realizado, realizar uma qualificação desses leads, né, onde a gente pode ter um processo de spin sell, né, que é situação, problema, implicação e necessidade, onde eu vou entender ali de fato o que esse lead está querendo. Qualificado, todo lead que de fato é qualificado, é o nosso SQL, né, o lead qualificado para venda. Então aqui a gente vai buscar agendar uma apresentação de proposta. Lead em proposta agendada. Então aqui o objetivo é de fato apresentar essa proposta. Para conseguir apresentar a proposta, eu preciso que ele confirme a reunião, a visita, né? E depende do teu processo. Proposta apresentada. Todo mundo que eu apresentei a proposta. Então, eu consigo ter uma clareza de se todas que eu estou agendando, eu estou apresentando. Quantos orçamentos eu estou apresentando no mês, né? E negociação, a gente vai ter todo mundo ali que entrou num processo de negociação, que é onde você vai quebrar a objeção, vai alinhar prazo, fechamento. E aqui, depois do fechamento, é claro, né? A gente assina contrato, acerta pagamento e vai dar ganho nesse lead, tá? Então esse é um exemplo de processo comercial bem esmiuçado, né? Onde a gente consegue ter uma clareza de cada uma dessas etapas e dessa forma saber o que a gente precisa melhorar dentro do nosso processo de venda. Se eu observo que tem muito lead empacando numa etapa de qualificado, por exemplo, não estou conseguindo agendar uma proposta, eu vou trabalhar em cima desse processo e ver o que eu posso melhorar para conseguir agendar mais propostas. Pô, tenho muito lead parado em proposta agendada, não estou conseguindo apresentar. Eu vou trabalhar em cima de melhorar esse processo. Então, quando você tem uma clareza do seu processo comercial, você começa a identificar pontos de melhoria dentro desse processo como um todo. É muito diferente simplesmente você receber um monte de lead, você tem ali várias indicações, tem proposta, mas não sabe o que está acontecendo. Ou muitas vezes você nem tem proposta. E aí, por que você não está apresentando proposta? Será que está faltando lead? Será que o lead que está entrando não está qualificado? Será que eu não estou conseguindo contato com esse lead? Então você não tem clareza do que está acontecendo, se você não tem métricas para analisar. Então você precisa ter um processo, para em cima desse processo você conseguir analisar as métricas e aí sim você saber de fato o que melhorar para conseguir ter mais conversão, aumentar a conversão desse teu processo comercial. Beleza? E se você quiser ajuda para estruturar o seu processo comercial, para construir um novo canal de vendas dentro da sua empresa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode entrar, fazer o seu cadastro, que o meu time vai entrar em contato com você para colocar você dentro do nosso processo comercial, entender a sua necessidade, ver o que você precisa e, de fato, te apresentar ali uma solução personalizada para o momento que você está. Beleza? Espero ter agregado. Se você curtiu, deixa o like, já se inscreve aqui no canal para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E pode comentar aqui também o que mais você gostaria que nós trouxéssemos aí nos próximos vídeos. Beleza? Até a próxima. Valeu!